Sejam bem-vindos a mais um tema na Jornada na Web. Meu nome é Arthur Leitão, sou parte do grupo 1 da turma B do oitavo período de Medicina do segundo semestre de 2022. Fomos orientados pela professora Juliana Torres e o nosso tema é a alta demanda por serviços e a dificuldade de acesso a exames e procedimentos. Esse, então, é o problema de saúde pública e a pergunta que conduzirá toda a nossa apresentação. Entre 1998 e 2013, ocorreu o aumento do acesso aos serviços de saúde, indicando avanços no desempenho do sistema público de saúde, fruto da ampliação e da consolidação do SUS. Mas no imaginário social, há quase um consenso de que o SUS é marcado por longas filas de espera, principalmente para serviços que demandam maior tecnologia ou complexidade. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2018 revelou que as filas de espera são o maior motivo de insatisfação dos usuários, sendo que para 30% dos participantes a espera pelo atendimento demorou mais de 12 meses. Para o pesquisador Abensur, a fila é consequência de um descompasso entre a capacidade de atendimento do serviço oferecido e a demanda de seus usuários. Embora seja geralmente associada a um efeito maléfico, a fila representa um importante papel na gestão de operações de serviço, pois em muitos casos seria impraticável a oferta de uma infraestrutura suficiente para atender a procura de todos os usuários. Cabe então discutir se as filas para os mais diversos serviços do SUS estão associadas a um desequilíbrio de oferta e demanda ou se estão contribuindo para uma maior sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Como as políticas de saúde respondem a esse problema na atualidade? No caso do SUS, a causa das filas é determinada nos âmbitos governamental, que decide o tamanho do orçamento geral de saúde, pelas autoridades individuais e instituições médicas, científicas, jurídicas e empresariais atuantes no setor, que decidem os benefícios e os custos das internações, e pelos profissionais de saúde, que decidem quais são as necessidades clínicas do paciente. Em relação a questões orçamentárias, a Constituição de 88 determina que as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, financiam o Sistema Único de Saúde, gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Entretanto, ao se analisar a trajetória de financiamento do SUS, observa-se um subfinanciamento crônico. Os anos 90 foram marcados pela negligência do ente federal em alocar recursos mínimos para o sistema de saúde. Mesmo com o aumento do montante de recursos alocados a partir dos anos 2000, pela aprovação da Emenda Constitucional de 29, estes são considerados insuficientes. Além disso, o desvio de recursos do Orçamento de Seguridade Social, OSS, responsável por financiar a saúde, previdência e assistência social para os setores desde os anos 90, diminuiu consideravelmente o montante de recursos destinados ao SUS ao longo dos anos. Um exemplo é que entre 2008 e 2016, quase 700 bilhões de reais do orçamento deixaram de ser alocados para as três áreas. Esse desvio, chamado de desvinculação de receitas da União, foi, em 2016, prorrogado para 2023, e a porcentagem dos recursos destinados para este fim foi aumentada de 20% para 30%. Também no ano de 2016, foi aprovada a EC 95, a qual estabelece um teto para as despesas primárias, que será corrigido apenas pela inflação, reduzindo-as em proporção ao PIB, e um piso de aplicação mínima para a saúde corrigido pelo mesmo mecanismo por 20 anos. Por fim, cabe lembrar que, segundo o Banco Mundial, em 2017, o gasto público em saúde representava 41,95%, enquanto o gasto privado 58,05%, transformando o Brasil no único país com sistema universal de saúde onde o gasto privado supera o público. Esse contexto impacta fortemente a oferta de serviços comumente relacionados a maiores filas, como a atenção ambulatorial especializada e atividades complementares ao diagnóstico e tratamento. O governo federal representou, entre 2010 e 2014, 51% e 33% das fontes de financiamento desses serviços, respectivamente. Se, por um lado, temos a tendência de queda na oferta de serviços pelo SUS, por outro, temos um aumento da demanda. Segundo a SES-MG, cerca de 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para qualquer atendimento de saúde. Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia demonstrou que, comparando 2013 com 2019, houve aumento da procura de serviços de saúde, que pode ser em função do crescimento populacional e aumento da expectativa de vida. O crescimento da população idosa é fortemente importante nesse contexto, pois associa-se com maior número de comorbidades e maior demanda por serviços de saúde. Associando esse panorama, uma demanda reprimida pela interrupção de vários serviços de saúde durante a pandemia pode demandar ainda mais do SUS, uma vez que estratégias de rastreio diagnóstico, neoplasias e cirurgias seletivas deixaram de ser realizadas, gerando agravos de saúde que exigem mais recursos para serem tratados, incrementando ainda mais as filas de espera. Vários outros pontos devem ser levados em consideração em relação às filas do SUS. A necessidade de uma melhor triagem feita por profissionais de saúde poderia evitar atendimentos necessários, encaminhando os pacientes já à especialidade correta, de acordo com seus sintomas, histórico ou enfermidade, evitando os custos de operação.
Esse fato chama atenção para a importância de uma atenção primária à saúde mais resolutiva. Ela possui como atributos nucleares o primeiro contato, a integralidade e a longitudinalidade, além da coordenação do cuidado, exercendo função de acesso ao sistema de saúde e encaminhamento à atenção especializada. Estudo demonstra que ter mais médicos com residência médica em medicina da família e comunidade na estratégia de saúde da família está relacionado com maior resolutividade e menos encaminhamentos. Ademais, em 2020, mudanças na legislação tornaram desfavoráveis a manutenção e criação de novos NAS-CAB, nos quais uma equipe de especialistas coordenava um conjunto de equipes de atenção básica, ofertando consultas conjuntas e diminuindo o escopo de ação da APS. O absenteísmo também é um dos principais contribuintes para a demora no atendimento. O não comparecimento do paciente ou cancelamento de atendimento no curto prazo façam que os horários de consulta sejam efetivamente desperdiçados. Em 2016, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas detectou que 21,4% das perdas secundárias de recursos do sistema se deve ao absenteísmo. No setor público, menos de 5% dos médicos especialistas estão atuando no nível secundário de atenção. A maior parte deles está concentrada em hospitais, nível terciário, o que contraria a demanda atual de atendimento da população. Embora não se possa atribuir diretamente a questão das filas a isso, esse é um fator importante a se considerar, especialmente em municípios menores. Em muitos locais, a falta de integração de sistemas utilizados para agendamento gera uma situação em que as horas clínicas ofertadas no SISREG, Sistema de Regulação, são incompatíveis com a produção informada no SIG, Sistema de Informação Ambulatoriais, evidenciando uma fragmentação de agendas e prejudicando a gestão eficiente e centralizada das filas de espera. Retornando para a discussão das filas como resultado do desequilíbrio entre oferta e demanda de serviço, ou uma estratégia de racionalização dos recursos, diante do que foi apresentado, podemos perceber que as filas do SUS são frutos principalmente de um subfinanciamento crônico que gera a menor oferta de serviços para uma demanda crescente. É importante ressaltar as consequências negativas dessa situação, tanto para a população quanto para o próprio sistema de saúde. As filas trazem, além de tudo, mais custos ao sistema, pois enquanto um paciente ou usuário do SUS aguarda em filas durante semana, meses ou anos, os custos de medicamentos e, posteriormente, de procedimentos podem onerar ainda mais o financiamento de saúde. Segundo uma pesquisa, enquanto o paciente aguarda em filas, ele deixa de produzir ou exercer atividades economicamente pertinentes ao seu dia a dia, gerando uma perda estimada em cerca de 0,03% do PIB brasileiro. Ademais, a impossibilidade do SUS em atender às necessidades sanitárias da população desencadeou, no Brasil, o fenômeno das demandas judiciais de procedimentos. Para exemplificar, cerca de 6 mil processos judiciais foram registrados contra o Estado de Minas Gerais entre 1999 e 2009, cadastrados no SES-MG. 12% deles foram relacionados a procedimentos com predomínio para média e alta complexidade, frequentemente associados a maiores filas. Uma das respostas que os hospitais universitários, sociedades médicas e governos dão às longas filas para exames e procedimentos é a realização de mutirões, os quais ganharam ainda mais destaque para a resolução da demanda reprimida causada pela pandemia. Um exemplo é o Corujão da Saúde, iniciado em 2017 pela Prefeitura de São Paulo e posteriormente estendido para todo o estado. O programa conta com a participação de hospitais públicos e contratação de hospitais filantrópicos e privados, que aceitaram realizar os procedimentos em horários ociosos da sua rede de atendimento. No último, realizado em 2022, houve redução de 538.160 pessoas para 254.012 pessoas, ou seja, redução de 52% da fila para procedimentos cirúrgicos até o mês de setembro. Outro exemplo é o mutirão anual de cirurgia plástica, realizado pela Regional Mineira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2010. O que pensamos, então, sobre a resposta governamental para esse problema de saúde pública? O SUS é considerado uma das maiores conquistas da sociedade brasileira em termos de cidadania e diminuição das desigualdades. Entretanto, ações de governos anteriores e a atual guinada neoliberal nos últimos anos mostram uma falta de compromisso em aperfeiçoar e manter o sistema e seus princípios, atitude comum quando se trata de políticas sociais no Brasil. É urgente a necessidade de a sociedade entender o que é previsto para ser investido no sistema e o quanto o governo deixa de investir e cobrar o cumprimento da lei. É necessário questionar o porquê do governo investir mais em saúde privada do que no sistema público. Como evidenciado pela recente notícia divulgada pela revista Carta Capital, a grande fila de procedimentos tem sido um grande problema de saúde pública. Como já citado anteriormente, a resposta do governo frequentemente tem sido a realização de mutirões para a realização de grande número de procedimentos em curto intervalo de tempo. Essa medida é válida e muito importante, mas não é suficiente e, no fim, representa o próprio governo tentando atenuar problemas causados por ele mesmo. A melhor regulação do fluxo entre os níveis de atenção foi apontada como um dos fatores que mais contribuíram para o sucesso dos mutirões, o que deveria ser ampliado a nível nacional.
A integração entre os sistemas utilizados, criação de diretrizes que orientem para os encaminhamentos, estratégias de redução do absenteísmo e o incentivo à atenção secundária também são importantes nesse contexto. Outras estratégias possíveis são a orientação e monitoramento de procedimentos via telemedicina, a fim de se reduzir a espera por determinados procedimentos e consultas com especialista em localidades remotas, onde há baixa disponibilidade. O HC e o FMG têm sido um exemplo nessas estratégias, com monitoramento do eletrocardiograma e espirometria por telemedicina. Essas estratégias poderiam contribuir a fim de reduzir as grandes filas de esperas por procedimentos. Dessa forma, deixamos o questionamento. Considerando as altas demandas do SUS, sua abrangência e o financiamento disponível, seria possível chegar a níveis ótimos de espera por procedimentos? Essas, então, foram as referências bibliográficas utilizadas por nós durante a confecção desse trabalho. E esses são os integrantes do nosso grupo. Muito obrigado pela atenção.